Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para você como você pode contar melhor uma história. Esses são alguns princípios básicos, mas você não pode deixar de saber. Mas calma, não vou falar nada muito técnico não. As histórias que eu tô falando são desde você estar numa mesa de bar com seus amigos, até uma apresentação no trabalho, ou até se você tem interesse em escrever um roteiro, um livro, o que for. Isso é uma coisa que todo bom contador de história tem que saber. Meu nome é Vitor Albuquerque e esse é o CDF. Contar a história provavelmente deve ser uma das coisas mais antigas que o homem consegue fazer. Se antigamente era com os desenhos nas cavernas, hoje praticamente toda forma de tecnologia e comunicação envolve contar uma história. Isso acontece porque a gente precisa viver em sociedade. E para a gente viver em sociedade, a gente precisa fazer amigos. Até porque, na maioria das vezes, você conhece uma pessoa a partir de uma história que ela está te contando. You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Não. É que não existem histórias boas ou histórias ruins. Existem histórias bem contadas ou histórias mal contadas. O bom exemplo disso é que às vezes os enredos eles não são tão bem adaptáveis assim. Muitas vezes uma história que é super legal num quadrinho, numa série, num livro, quando ela vai pro cinema ela não fica tão boa. E hoje eu quero mostrar 3 coisas que você pode fazer em qualquer história que você for contar. Então vamos lá. Número 1. Emocione como Forrest Gump. Qualquer história pode ficar chata se você não dá uma personalidade para ela. Quando ela é ligada a algo emocional, o público fica mais conectado àquilo que está acontecendo. E o lado emocional, ele é criado principalmente de uma coisa que a gente chama de arquétipo. Como a gente falou nesse outro vídeo aqui, os arquétipos eles são basicamente os atalhos que a gente cria. Só que em vez de ser no nosso dia a dia, são nas histórias que a gente conta. Eles são uma forma simplificada de você criar um laço emocional daquilo que você está contando para a vida dela. Porque é aquilo, todo mundo trabalha, todo mundo tem família, todo mundo já estudou, todo mundo já passou por alguma história de superação. Então é mais fácil você criar a partir de coisas que já são garantidas que as pessoas conhecem e dão certo. Ou quando você reconhece uma história que um amigo seu está contando ou de um personagem num filme, é o arquétipo em ação. É aquilo trabalhando para te facilitar, para você entender aquilo melhor. Forrest Gump é um exemplo muito legal dos arquétipos porque no mesmo filme ele tem vários diferentes. Se você não se encontrou em um deles, provavelmente você vai se encontrar com algum outro. E é por isso que é muito legal você inserir vários detalhes na sua história. No cinema é mais fácil porque ali está na tela, então você pode mostrar visualmente. Mas se você não pode mostrar para a pessoa que você está contando a sua história através de uma foto, de um vídeo, é interessante você mostrar, contar um pouquinho mais do ambiente, você posicionar aquela pessoa. Assim ela vai poder estar mais presente, mais conectada na sua história. Por exemplo, se o Forrest Gump contasse, eu fui pra guerra, tomei um tiro e foi isso, as pessoas não iam se engajar naquilo. Elas gostam porque ele conta que foi pra guerra, salvou um soldado, quase morreu, tomou um tiro na bunda e virou um herói nacional. Assim, às vezes, mesmo a história não sendo de verdade, ela dá mais credibilidade àquilo que você está falando. E o que é muito importante, a pessoa tem que confiar naquilo que você diz. Tem um experimento bem impactante que fala justamente isso. 2 campanhas de doação atingindo 1000 pessoas. Na primeira delas, era um texto sobre a fome na África. A segunda também era um texto, mas continha menos dados e informações sobre um menino que morava lá. Além disso, tinham fotos, a história de vida deles, como que ele sobrevivia. Para você ter uma noção, a segunda campanha, que tinha a história do menino, ela arrecadou o dobro da primeira. Percebeu? O lado emocional é que move o ser humano. A segunda dica: exagere como Tarantino. Como eu falei, as histórias elas não necessariamente precisam ser verdade, nem precisam ser linear que nem um texto, que você lê tudo no mesmo ritmo, no mesmo tom de voz e por aí vai. Às vezes, do jeito que você conta alguma coisa, algumas informações elas podem passar despercebidas para a audiência, mas elas são muito importantes para você e para a sua história. Números e dados são prova disso. Se você quer comunicar algum número, não adianta nada você jogar um monte de informação ali, porque ninguém vai prestar atenção, as pessoas provavelmente vão dormir no meio do caminho. Mas se você exagerar e deixar eles mais impactantes, as pessoas provavelmente vão parar para prestar mais atenção naquilo. É um lembrete para a pessoa que está ouvindo que aquilo é um ponto importante e que provavelmente ela vai ter que se lembrar disso. Calma, não estou falando para você explodir a cabeça de ninguém no meio da sua apresentação. Mas um exemplo rápido. Vamos comparar 2 cenários. Essa cena de Django Livre e uma apresentação do seu trabalho na faculdade. Essa pessoa aqui morreu. E morreu bem feio. Só que ela morre de um jeito tão exagerado, tão absurdo, que às vezes nem parece ser próximo do jeito que uma pessoa morreria se ela tomasse um tiro, que acaba virando uma piada visual. Pra história, a pessoa morreu de qualquer maneira, não interfere em nada. Mas é um momento que capta a atenção do público mais uma vez. Ou seja, o exagero transforma aquilo relevante de outra forma. Na sua apresentação, a mesma coisa.
Se você bota um número super importante, mas pequenininho no cantinho do slide, as pessoas provavelmente vão passar despercebidas. Então, bote ele de maneira exagerada, com cores vivas, ou fale ele de uma maneira diferente do tom de voz que você fala normalmente. É justamente para você dar um lembrete que aquilo é importante para a audiência. Uma outra coisa muito legal que o Tarantino usa nos seus trabalhos são as referências de filmes e outros trabalhos de outras pessoas. Você sempre pode fazer isso, mas cuidado para não plagiar ninguém, tá? É um assunto delicado, então eu quero abordar isso em outro vídeo. E por fim, número 3. Crie metáforas e momentos marcantes como a Disney. Aqui é uma das coisas mais importantes em qualquer história. Antes de você contar, você precisa ter o mínimo de noção do que é o seu público. Se são amigos seus, se são pessoas que você nunca viu na sua vida, se as pessoas não sabem o que está acontecendo, é interessante você usar metáforas e figuras de expressão que façam comparações mais simples, para a pessoa ter um entendimento melhor. Assim, um ambiente mais familiar é criado e provavelmente o seu argumento, a sua história, ela vai ser mais convincente. Um exemplo bem claro disso são 2 filmes, Toy Story e Inside Out. São 2 filmes que, apesar de serem aparentemente com temas infantis, elas são uma metáfora para falar de um tema maior, seja amizade, adolescência. São coisas que talvez seriam muito complexas para uma criança entender, mas aquela metáfora ajuda ela a entender e ainda mantém o público adulto entretido, mesmo que a mensagem já seja mais fácil para ele pegar. Além disso, usar metáforas na história, elas permitem que você faça uma coisa que eu gosto de chamar de ideias convergentes. É o momento perfeito em que tudo que você usou como base e as informações que você quer passar se encontram, criando um momento muito marcante na cabeça da pessoa, porque ela entende que todo aquele terreno que você preparou era só um argumento para mostrar que aquilo que você está dizendo tem um maior sentido. Seja quando você está contando uma história engraçada, quando você tem que vender algum produto. Esse momento é o que define a sua história e provavelmente vai ser usado por outras pessoas quando contarem a mesma história para outras pessoas. Aí, a sua história vai estar pronta para ser contada para qualquer um. Ainda tem uma série de coisas que você pode fazer para melhorar o seu modo de contar uma história, desde linguagem corporal, a tom de voz e por aí vai. Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar uma lista de livros aqui na descrição de autores que eu gosto bastante, que me ensinaram muito sobre isso e que provavelmente, se você tiver interesse, vai te ajudar. E claro, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, não esquece de deixar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, que aí a gente pode fazer mais conteúdo sobre isso também. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente está fazendo esse conteúdo do CDFs para vocês com muito carinho. E não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber notificação quando a gente tiver um vídeo novo, que sai toda quarta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Vitor Albuquerque e esse é o CDFs.